Sex Education é uma das melhores séries da Netflix. É. Sim. Esse é o vídeo. Pode curtir o vídeo, assinar o Sim. canal. Obrigada! Sim. Sex Education é uma das melhores séries no catálogo da Netflix. Eu acho que não é só isso. Ela também é uma das mais necessárias, inclusive. Ela é perfeita. Exatamente. Sim, e a terceira temporada só veio pra confirmar isso. Pela terceira vez. Pela terceira vez. E você acha que a gente tá exagerando? Então, assim, vem cá, que a gente vai ter uma conversinha de amiga agora. Então vamos lá, a gente veio aqui pra falar de Sex Education, mas antes de começar esse vídeo eu quero falar sobre a injustiça que foi cometida com essa série, que não foi indicada ao Emmy, e Emily in Paris foi indicada ao Emmy, entendeu? Então assim, eu acho que assim, se Sex Education não foi indicada ao Emily in Paris, também não tem que ser. Só queria deixar aqui essa questão, e se você concorda comigo, você tem que dar um like nesse vídeo, entendeu? Se Deixa você um like concorda, você respira, entendeu? Exatamente, respira e deixa um like no vídeo. E também, caso você tenha caído aqui nesse vídeo e concorda com a gente, também já se inscreve pra fazer parte da comunidade de migas. Ó, mas vamos lá. Se você não viu Sex Education, você não sabe do que a gente está falando, Sex Education é uma série que estreou em 2019 na Netflix e é uma criação da Laurie Nunn, que era uma roteirista que tava lá com seus 30 anos e nunca tinha emplacado nada. Ela já tava pensando em desistir de tudo. Ela tava pensando em virar terapeuta. Olha só. Veja, Olha isso. Veja bem. Até que ela se deparou com um conceito que estava sendo apresentado por uma produtora, que era o que aconteceria se a gente colocasse um adolescente terapeuta sexual dentro de uma escola. E ela ficou intrigada, ela se apaixonou por essa pergunta e ela mandou assim pra produtora um monte de foto dela quando ela tava na escola pra mostrar assim, olha só, eu era bem nerdona mesmo, me contratem. E ela começou a escrever o piloto, fizeram até um livro conceito que tinha assim uns grafites de pinto, que depois acabou na série, que eles têm a parede com os grafites de pinto. É muito boa essa história. E aí tentaram vender pra um monte de lugar, não conseguiram, mas até que a série encontrou sua casa na Netflix. Eu ainda não tinha visto a série. Então, eu fui ver agora que a... Peraí, deixa eu fazer de novo, ficou uma bosta essa coisa. Mas tem uma questão, porque eu ainda não tinha assistido a série. E aí, as migas vieram pra mim e falaram assim, gente, a gente vai fazer aqui Sex Education, estreia a terceira temporada. Eu falei, gente, eu nunca vi. Aí a Natália falou assim, Aline, é a sua cara essa série, você tem que assistir. Aí a Patrícia falou assim, Aline, é a sua cara essa série, você tem que assistir. Aí a Bebel falou assim, Aline, como assim você ainda não assistiu Sex Education? Eu falei, tá bom, né? Então, já que todo mundo tá falando pra eu assistir, deixa eu assistir. E aí, não só eu assisti, como eu fui a primeira a terminar a terceira temporada. Pois é, ela saí engatou a correndo. marcha. Só foi. Eu engatei a marcha, dei play, eu saí assistindo. Inclusive, eu comecei a assistir com uma amiga minha que tinha vindo aqui em casa pra gente jantar. Sabrina, um beijo pra você, sabe? E a gente começou a assistir junto e foi maravilhoso, porque assim, tem muito sexo na série. Mas eu tava com uma amiga, a gente tava junto e tal, não sei o que. Eu falei assim, Sá, muito boa. E aí, quando ela chegou em casa, ela falou assim, vou continuar também. Então, Perfeito. A gente convenceu mais uma amiga a assistir a Sex Education. Mas eu gostei muito, porque a série, ela tem muito essa pegada de... São adolescentes, mas ao mesmo tempo não é uma série que trata de dramas adolescentes. Aqueles dramas adolescentes que você fala assim, cara, eu nunca viveria isso na minha época de escola, sabe? São dramas adolescentes que são reais. São pessoas que estão passando por problemas dentro de casa, com suas famílias, com seus amigos. É uma coisa maravilhosa. É como a Natália disse, que eu gosto de séries edificantes. Ela é muito edificante, mas ao mesmo tempo ela também é leve, divertida e gostosa de assistir. E eu acho que a série, ela só melhora com o passar das temporadas. Ela começa dentro daquele conceito da clínica do sexo, em torno do Otis e da Maeve, e vai expandindo e acaba explorando a história dos adolescentes e também dos pais, o que eu acho que é sensacional, porque ela não fala só sobre a educação sexual na adolescência, ela fala sobre como isso traz repercussões no resto da vida, e como coisas que você deixa de aprender e de se dedicar quando você tem a idade que você tem que aprender sobre aquilo, trazem traumas. Então, pais que são completamente pirados da cabeça, provavelmente porque não tiveram boas educações sexuais durante a infância e a adolescência. Exatamente. É isso que eu acho mais foda na série, porque, pô, não é só uma série adolescente, é uma série pra todos os públicos, entendeu? A sua mãe pode assistir e ela pode super se identificar com a série, porque também isso afeta ela, entendeu? Tem tudo a ver com ela. Eu acho que isso é a coisa mais incrível pra mim em Sex Education. E o que Sex Education deixa muito claro que, gente, falar de intimidade é coisa pra vida inteira. Você tem um parceiro, uma parceira,
tem alguém na sua vida, você tem que falar de intimidade com essa pessoa, você tem que falar de intimidade com todo mundo. Isso é pra todo mundo, tem que falar. Eu acho que acima de tudo é comunicação, entendeu? Exatamente. Independente sobre qualquer que eu seja o acho um pouco assunto, de quebra comunique em de si. tabu também, entendeu? Você não Exato. tem medo de falar sobre isso, é De maravilhoso. conversar. Estamos aqui, não, e detalhe que assim, Sex Education, ela faz tudo isso, fala sobre sexo, diálogo e todas as idades, apesar de ser uma série adolescente, não é uma série adolescente, né? E ela faz isso com muita qualidade e principalmente de uma forma saudável. Não é uma coisa assim, tipo, meio estigmatizada, não sei o que. Não, dentro da série eles falam abertamente sobre isso e quem não fala abertamente, eles falam pros personagens da série, não, você tem que falar isso abertamente. Eles não ficam estigmatizando aqui. Nossa, olha a Regina Roca de novo. Se liga, hein? Conversem com os seus parceiros, entendeu? Troquem palavras, Isso. abram seus corações. Eu acho que, Façam acima isso. de tudo, é conversa, é troca, é você Troca. se Essa é a expressar. palavra. Se expressar. Se abrir, exatamente. Não, todos os Ninguém problemas de mente. sex education seriam resolvidos, que a gente tá falando tanto sobre conversar, se o Oates e a Maeve soubessem conversar. Mas eu queria, aproveitando esse assunto, eu queria até falar de um tweet que eu vi essa semana no Twitter, que é falando sobre sex education, que já que a gente tá falando muito sobre a gente assistir, as pessoas se identificarem, todas as idades, etc. Que fala muito assim, não, porque eu queria ter visto, no lugar de skins na minha adolescência, eu queria ter visto sex education. E aí eu fico pensando sobre isso, que eu acho que é um exemplo bom. Porque Skins é uma série excelente, eu panfleto até hoje, eu amo aquela série, eu amo daqueles atores. Mas eles glamorizam umas coisas, tipo, é basicamente uma adolescência, sexo, drogas e rock and roll. E eu vi essa série adolescente também. E eu fico pensando como Sex Education fala de sexo de uma forma muito mais aberta e educativa e tranquila. E Skins é só aquela coisa assim, não, é glamour, nossa, é isso aí, vamos ter pai, uhul, e aí você fica tipo, opa, aquela coisa que a Aline, que a gente tava falando sobre, isso não parece problemas adolescentes, em Skins eu acho que é meio que isso, só que em Sex Education não, você se identifica mais. Então, eu ainda gostaria de ter visto Skins, mas se tivesse Skins com Sex Education, seria a coisa perfeita, assim, eu acho que é mais ou menos essa questão, assim, porque você crescer com esse tipo de educação sexual pelo entretenimento, eu acho que hoje a gente vai ter uma geração muito mais bem educada e bem mais esperta em relação a esse assunto, assim, e que não vai ter tanto tabu pra conversar como a gente tá falando agora, com seu parceiro, com seus pais, com seus amigos na escola, com seus professores, com os terapeutas e etc. Eu acho que Skins também veio num momento que série adolescente era uma coisa completamente fora da realidade, por exemplo. Era sabe, adulto assim, fazendo adolescente. Era adulto fazendo adolescente, era assim, é sexo, é abstinência. E o Skins, ele tentou trazer um pouco para uma realidade glamourizada, né? Não uma realidade completamente, mas uma coisa um pouco mais relacionável para quem era adolescente na época. Acho que até talvez, se a gente pensar, sei lá, talvez não tivesse um Sex Education sem um Skins antes, entendeu? Pra, tipo, aquela coisa que você começar abrindo porta, sabe? Exatamente. Cara, mas eu acho que acima de tudo, eu acho que Sex Education traz uma conversa também muito interessante sobre os visuais que a gente consome. Então, é isso, assim, o Oates, tipo, cara, o Asa Butterfield tem 24 anos. O ator que interpreta o Adam também tem 24 anos. E, tipo, eles parecem ser pessoas... Ele parece ser muito mais velho do que o Asa Butterfield. Só que é isso, as pessoas, elas amadurecem de maneiras diferentes. Na terceira temporada tem toda uma conversa sobre vulvas serem diferentes entre si. Porque é isso, a gente consome visualmente coisas que padronizam os corpos. E corpos são muito diferentes entre si. Então, eu acho que Sex Education traz essa conversa das diferenças entre um e outro, entre as etnias, entre os tamanhos, entre... Cara, é tudo muito diferente. Ninguém só gêmeos são iguais e é só um com o outro também. Então, não é nem igual aos outros. Enfim. Aproveitando isso que a Aline falou sobre, né, a percepção visual que a gente tem das pessoas, eu acho que a série passa isso muito na estética que ela concebeu, assim. Ela tem personagens diversos e cativantes, mas Sex Education é uma série absurdamente estilosa e de um jeito muito acessível, assim, para públicos variados e de todas as idades, assim. Você começa com o cenário, que é um colégio americano, de um arquétipo que a gente aprendeu com as coisas que a gente consome, dos filmes e de séries. Então é uma coisa que meio que tá na mente de todo mundo que consome cultura pop, mas ela é situada no Reino Unido, então você acaba meio que num ambiente que funciona para várias pessoas, você não tá situado num lugar só, você consegue colocar isso pra uma rede mundial, que é a Netflix,
o que é perfeito, você atinge vários públicos. A mesma coisa acontece com o figurino, porque o que a Rosa Dias, que é a figurinista, criou foi roupas atemporais. Ela quis criar um visual que fosse único pra série, que fosse colorido, mas que você não conseguisse situar Sex Education num determinado estilo, numa determinada época, que tivesse assim um quê nostálgico, mas você não conseguisse dizer assim, mas de onde é essa nostalgia? De onde eu tô sentindo essa relação? E é a mesma coisa com a trilha, porque mistura tudo, assim. Na terceira temporada teve um momento assim que o Eric tá dançando Todrick Hall, ele fazendo uma performance maravilhosa, e logo depois toca Bob Dylan, e aí eu pensei, essa série sou eu, essa é a minha personalidade, é assim, é do Todrick Hall pro Bob Dylan, e eu me senti muito maravilhoso. Tem Mas, Hedwig na... Gente, não, e uma coisa que a gente tava falando, porque Sex Education você não consegue pensar assim, tá, então eles estão agora em 2021. Não sei, o celular deles você pensar, eles estão mais novos que eles falam no celular, mas nem o celular é novo. Você não vê, tipo, todo mundo. Ponto. Existe, exatamente. Existe celular, existe computador. Mas é isso que a gente sabe. Eles conseguem se mandar o WhatsApp, entendeu? Exato. E aí você fica naquela coisa, tá, em que momento eu estou vendo? E eu acho que é isso que deixa brilhante a série também. Porque a escola em si, é tudo, a escola, os ambientes, as casas, é todo de um jeito assim que é literalmente atemporal. Quando a gente fala atemporal, não é que a gente fala, não, é atemporal, mas atemporal dos anos 2000. Não é qualquer coisa. Pode ser dos anos 90, pode ser anos 80. Você pensa nas roupas, mais colorida, anos 80. Você pensa na roupa, na escola, é anos 90. Você vê o uniforme, enfim, é isso que vai deixando a série cada vez dando aquela pontinha mais especial, assim, dando aquela colherzinha, assim, de brilhinho, de amor. E não tem redes sociais, eu acho né? maravilhoso, toda a direção de arte, se você entra dentro da casa dos Groff, parece uma casa dos anos 70. Ela, a mãe dele, se veste como anos 70. Muito, com os cabelinhos. Assim, tudo é anos 70, entendeu? Aí você olha só pro Oates, aquele casaco dele, aquilo ali é completamente anos 90. A Maeve também, ela é muito anos 90. Então a direção de arte te coloca nos ambientes que você vai se adaptando assim, falando assim, nossa, meu Deus, que coisa completamente... É muito lindo, é muito lindo. Nossa, a fotografia eu acho maravilhosa, incrível. E a trilha sonora, eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu mandei pra elas, assim, eu acho que eu vi o primeiro episódio antes de todo mundo. Aí eu falei assim, gente, trilha sonora dessa temporada, assim, não dá pra nenhuma, que coisa maravilhosa. E não só isso, né? Além da trilha, a cena de abertura, gente... Da terceira temporada. Coisa maravilhosa. Não, o que eu acho mais incrível é que assim, tá, vamos lá, é uma grande suruba, né? Sim, uma grande suruba. Mas é muito real, porque, gente, são adolescentes que estão se explorando, que estão falando sobre sexo, o que eles estão fazendo? Eles estão transando, e não só adolescentes, pessoas de todas as idades estão transando. Aparece a mãe do Adam, eu tipo, yes, Queen, conseguiu! Se liberou, perfeito. E não é só isso, é todas as idades e sexualidades, eles exploram muito isso também, os espectros da sexualidade, sabe? Eu acho muito bonito que na adolescência, que era a época que a gente devia estar explorando isso, entendendo quem a gente é e buscando, sabe, quais são os nossos sentimentos pelas outras pessoas, que a gente é podado nessas horas, Sex Education mostra que isso é muito possível, sabe? Então, toda a questão da Ola com a Lily, delas entendendo ali como que é o relacionamento delas, mesmo do que elas gostam, de Adam quem elas também gostam. Exatamente. Sabe, deles se entendendo bissexual e tá tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum. Ele pode ter gostado de uma menina e agora tá gostando de um menino. Eu acho que isso é muito bonito, porque é isso, não tem que ser tabu. Não tem que ser tabu. Nós viemos de uma geração que era tabu. Anos 90 era assim, não era tudo tabu, era tudo padronizado. Isso. Adolescente não fala sobre isso. Adolescente não fala sobre tanto sexo, que a gente Dawson's não entende. Creek foi assim, meu Deus do céu, eles estão falando palavrão e eles estão falando sobre eles sexo. Eles falam a palavra masturbação no primeiro episódio. Uou! Nossa, meu Deus do céu, foi uma revolução isso, gente. É isso. Eu lembro que eu falo, essa geração, sabe? A série que falar nos Estados Unidos. Não, porque essa geração que vai crescer com Sex Education e vai crescer mais liberta a você conseguir se explorar melhor, entender melhor que o mundo não é preto no branco, né? Tem uma zona muito grande aqui no meio. Eu acho que é uma série que deu esse pontapé pra que tudo... Agora, cada vez mais a gente veja ídolos pop e pessoas de séries. Eu fico pensando no próprio Lil Nas X agora, que ele está, tipo, perfeito. É a nova diva pop do momento. E ele está uma pessoa que se descobriu agora. Ele é adolescente agora, então, enfim. E tudo isso, assim, a gente tá fazendo toda uma volta pra falar de Sex Education, mas, enfim, a gente amou essa série, tá vendo, né? Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente deixa passar um pouco batido, que é a amizade entre o Oates e o Eric, que é essa amizade entre um menino hétero. Não que eu amo.
e um menino gay. Mas é que eu acho que em meio a tantas outras coisas que a gente vê sendo super revolucionárias, eu vejo que hoje em dia ainda existe muito preconceito entre o menino ser muito amigo de outro menino que é gay, sabe? Tipo, um menino hétero ser muito amigo de um menino que é gay. Mas, amiga, eu acho que é sabe muito que eu bonita. acho que é uma coisa da nossa geração, esse preconceito? Eu acho Porque que é quem uma tem coisa da nossa 17, geração. 18 anos não tem mais Sim. isso. É. Tipo, isso É, já mas Eu tô acabou falando da nossa geração mesmo, Sim. porque eu vejo assim, meu pai criando meu irmãozinho, sabe? Que é algo que ele passa isso pro meu irmãozinho ainda. É um preconceito ridículo, é um preconceito idiota, que quando eu vejo essa amizade tão forte entre os dois, sabe? Deles dormindo na mesma cama, deles dividindo o quarto de hotel. E, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Homens podem ser amigos de mulheres, sabe? Homens héteros podem ser amigos de homens gays e mulheres héteros podem ser amigos de mulheres gays. Então, assim, amizade, o amor fraternal é comum. Sabe? A criadora falou justamente que, tipo, chegou a pensar em fazer o Ouri ser uma menina, né? Porque ainda mais que tava toda nessa leva de você colocar protagonistas femininas. Só que ela falou que ela viu isso como uma oportunidade justamente de explorar pela amizade dele com o Harry, você quebrar esses estereótipos de bromance, essas ideias que tem sobre amizade masculina, de intimidade, de irmandade, assim. Então eu acho que é uma das, pra mim, é um dos destaques da série. Eu amo os dois, eu amo que, tipo, um vai viajar e o outro chega, me conta tudo. Eu amo. E ele se abraça Eric é lá, como eu tava protagonista. morrendo de saudade de você. Eu amo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, cara, assim, não tem como não se apaixonar por Sex Education. Como a gente falou lá no início, essa série é extremamente necessária. E essa terceira temporada reforça mais uma vez como a repressão é sempre o pior caminho, é só tristeza, é resultado assim, é coisa mal resolvida que vai fechando as pessoas pra vida. Então a gente tem que se resolver, a gente tem que se falar, porque é bizarro. A gente vê na figura dos diretores, dos dois diretores ali da escola, que eles tentam meio que conter essa ideia da sex school, né? Que é o negócio que tava se expandindo das crianças falando sobre sexo. E como os dois têm um caminhão de coisas que eles precisam tratar com eles mesmos, assim. Eles precisam tratar dentro deles antes de ensinar essa nova geração. A nova geração tem muito mais pra ensinar pra eles do que vice-versa. Aliás, Sex Education é sobre sexo, sobre intimidade, sobre relações de amor, de amizade, de família. Mas, acima de tudo, ela é sobre a importância do diálogo. A importância de falar o que você sente, seja na terapia, seja pra um amigo, seja pros seus pais, seja pra você mesmo. É o único jeito da gente evoluir e da gente entender e criar um caminho pra ser feliz. Porque a comunicação é uma das coisas mais importantes da vida. A gente aprendeu a falar, se comunicar. Os animais se comunicam, entendeu? Os animais se comunicam. E aproveitando até, tipo, tudo que a gente tá falando, né? A gente tá fazendo uma ode aqui a Sex Education, porque realmente é uma série muito importante. E eles porque fazem merece. isso, além de merecer, eles fazem isso tudo com muita responsabilidade, assim. Todo o assunto é muito... Você vê que ele é muito bem estudado, é muito bem escrito. Então, a gente pensar mesmo nas próprias cenas mais famosas de Sex Education, que é da primeira temporada, que são as meninas falando It's my vagina, são as meninas no ônibus junto com a Amy, é assim, são cenas que você arrepia, que você fala, meu Deus, nossa, como eu queria ter visto isso quando eu era adolescente, sabe? Pra você respirar e você entender, você aprender aquilo. É tudo muito incrível, assim, o roteiro de Sex Education é uma coisa excelente, por isso que eu comecei o vídeo fazendo meu protesto dessa série, não Nossa, eu falei MTV. Porque a Netflix não faz lobby pra Sex Education, entendeu? Fez lobby pra Emily em Paris, eu entendo fazer pra The Crown, né? Porque The Crown ganhou tudo. Mas assim, essa série precisa chegar em mais gente, ela precisa ser reconhecida em premiações, enfim. Agora, no espírito Oates aqui, no espírito Sex Education, eu queria lançar 2 perguntas pra vocês. Por quê? Eu quero saber como vocês descobriram de onde vinham os bebês. E quando vocês descobriram que o sexo não era só pra fazer bebês? E assim, eu vou ter que refletir na minha própria pergunta porque eu não lembro, mas contem pra mim aí, vamos refletir sobre isso agora pra fazer a nossa clínica do Sex School das migas aqui. Eu lembro, porque, assim, eu já tinha uma ideia, só que quando eu tava na 5ª série, eu tive uma matéria na minha escola, o nome assim, hoje em dia é errado, né, mas chamava de orientação sexual, que era uma aula sobre sexo, era você aprender tudo, aprender contraceptivo, aprender doenças, aprender como... Nossa, isso é muito legal. Sexo pra prazer, não só pra filho. Então a gente teve isso uma é muito aula importante, né? foi muito legal.
legal, de tipo, a gente realmente abria, ela, né, ela mostrava, vamos dizer, fotos, sabe, assim, coisas pra gente começar realmente a entender o que estava acontecendo, sabe, e eu lembro que a gente recebia uma cartinha até, explicando assim, sabe, tipo, não adianta a gente não falar sobre isso, e aí um adolescente vai lá e transa, engravida, e não sabia que tipo, podia engravidar, por exemplo, se você perder na virgindade, você pode engravidar, não sabe assim, então não adianta, então a gente aprendia realmente tudo, então foi uma coisa muito legal da minha escola, muito, muito, muito legal. Eu acho, hoje eu vejo, falo, gente, isso foi revolucionário. Eu não acredito até hoje que teve isso. Então. Mas eu lembro de ser muito pequena. Então, eu lembro que eu era pequena porque isso aconteceu em Brusque, quando eu morava em Brusque. Isso aconteceu. Então, até os meus 7 anos isso rolou, tipo, em algum período. Mas a minha mãe, eu lembro que surgiu essa pergunta. E a minha mãe pegou com um casal de amigos que eles tinham lá, meus pais, pegaram um livro. Eu lembro que eles xerocaram. Porque eu lembro das páginas soltas, assim, pra explicar. E aí tinha desenhos. E aí eu lembro que tinha o pai e a mãe, porque eles falavam, né, de pai e mãe, né, era uma coisa bem pra criança. E as roupas no chão, assim. E aí explicava tudo como funcionava cada sistema reprodutor. Falava sobre a diferença entre um corpo e outro e tal. Então eu tenho isso muito na minha cabeça, assim, aquele desenho com as roupas no chão, assim, aquilo ficou muito marcado. Mas eu fiquei pensando muito, tipo, porque eu lia muito a revista Capricho, muito atrevida, todas as revistas de adolescente que existiam ali no final dos anos 90 pro início dos anos 2000, fizeram muito parte da minha vida. E eu fiquei pensando, tinha toda a parte de perguntas, tinha umas perguntas idiotas, assim, posso engravidar usando calça jeans? E aí você falava kkk, mas ao mesmo tempo era muito importante você ter essa pergunta ali, e tinha uma pessoa que se preocupava, um jornalista que se preocupava em responder isso com qualidade, com um especialista, você falar sobre virgindade, falar sobre você sentir atração fora do eixo heteronormativo, sabe? Você tinha 1000 questões ali tratadas com um selo de autenticidade, assim, com mais responsabilidade. Eu fiquei pensando como que, eu não sei como que o jovem, parece muito velho falando, mas enfim, o jovem faz isso hoje, porque apesar de a gente estar num ambiente que a internet existe conhecimento para todos os lados, é tudo muito disperso, né? Então eu não sei como eles encontram essas informações. Tem alguém no TikTok falando sobre sexo de uma forma aberta? Eu acho, amiga, e tem sexo a grande questão Não, a grande questão da polarização da internet, porque a gente vê muito, assim, as pessoas que a gente não tem a menor ideia que são influenciadores digitais e tem milhões de seguidores, mas que a gente não conhece. Eu acho que também tem muito disso. Eu acho que hoje em dia as pessoas vão ser muito diferentes entre si, porque a exposição à informação é muito polarizada, sabe? Sim. E aí você fica dentro da sua bolha. Não, é uma das coisas que a gente tava falando. Por isso a importância de sex education, porque eu acho que você tem um ambiente, tipo, comum a várias pessoas, uma ponte pra você começar a questionar, porque o problema de ser polarizado é que às vezes não chega em quem precisava chegar, sabe? O caminho é mais difícil. Não, eu, Patrícia, lembro, eu não lembro exatamente a ordem dos fatos, mas eu lembro que na escola, na terceira, quarta série, assim, eu era bem novinha, teve uma aula de aparelhos reprodutores, né? Então aí tinha lá uma foto do pinto no livro, e todo mundo, nossa, e todos, aí a professora Cata falou, não, para de, gente, não é engraçado, vamos falar aqui um pouquinho com vocês disso, foi uma coisa, não foi uma aula igual a da Bel, mas agora que eu não lembro a ordem dos fatos, porque, nossa, gente, é uma coisa muito constrangedora, mas eu lembro que acho que eu e meu irmão, a gente chegou em casa falando disso e meu pai falou, não, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aí ele pegou uma banana. A história da banana! Gente, ele pegou a camisinha e mostrou e meu irmão assim, não, mais. Mas aí ele falando mal mas na isso bolsa, é muito importante. Mas precisa falar. Muito importante. Muito. E é uma coisa que a gente tava até comentando fora do vídeo, que eu falo, a gente tinha evoluído tanto ali no final dos anos 90 e começo do 2000, sabe? Pra falar mais abertamente sobre sexo, pra gente ter isso nas revistas, ter isso na TV e as coisas. De repente parece que hoje a gente regrediu, a gente puxou isso de volta. Tem pessoas reclamando que não pode ter aula de educação sexual nas escolas. Você fala, gente, pelo amor de Deus, você precisa... É isso, as meninas têm dúvida se pode engravidar de calça jeans, entendeu? Essa é o tipo de coisa. Você é adolescente, você precisa saber. Então, esse mundo de hoje, assim, tá complicado. E é por isso que a gente precisa de mais sex educations e mais da gente falando sobre sexo, mais vocês falando sobre sexo, para as pessoas entenderem que é um assunto que precisa quebrar esse tabu. Sim. Enfim, Aline, conta de você agora. Eu fiz o meu rate aqui. Eu não me lembro. Eu não lembro
qual foi o meu primeiro ponto. Eu lembro que, assim, eu não lembro exatamente qual foi o meu primeiro contato com qualquer coisa sexual na minha vida. Eu acho que eu fui desenvolvendo tudo isso muito sozinha. Porque minha mãe foi criada numa família que também não falava muito sobre isso, meu pai também não, eles não falavam comigo. E assim, não vejo isso como uma falha deles também. Eu não me lembro de ter esse tipo de educação na minha escola, não lembro quando foi que eu aprendi, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, e na minha época, quando eu comecei a entender o que eu queria saber, a internet já estava disponível. Então eu pesquisei muita coisa, eu pesquisei muito sobre aparelhos reprodutores, sabe? Como que funcionavam algumas coisas. E eu lembro que as revistas, como a Ana falou, também foram uma grande fonte de informação pra mim. Mas eu sinto falta de ter essa conversa mais aberta. Hoje em dia eu converso muito abertamente com a minha mãe sobre sexo. A gente desenvolveu um tipo de conversa que a gente entende que educação sexual e felicidade sexual é muito importante. Então eu converso muito sobre isso com ela. É claro, não detalhes e coisas mas a gente fala muito sobre isso e a gente entende que é isso, mas a gente entende que a felicidade sexual é muito importante, sabe? E independente, ela tem 60 anos, eu tenho 30, mas eu deixo muito claro pra ela que ela precisa ser sexualmente feliz e ela deixa claro pra mim que eu preciso ser sexualmente feliz e não só isso, mas amada, querida e aceita por meus colegas, pelos meus pares e por eles especificamente. Então assim, hoje a gente caminhou muito, mas eu sinto que eu tive que tirar ela dessa... Eu sou muito parecida com a minha mãe, na verdade minha mãe é muito parecida comigo, mas eu tive que tirar ela dessa concha da vergonha, sabe? Dessa concha do, não podemos falar sobre isso. Mas eu acho que é isso, assim, é você conseguir conversar sobre assuntos com mais facilidade. É você conseguir ter esses papos mais abertos, sabe? Mas agora eu tenho outra pergunta. Sex Education leva o selo amiga de aprovação? Sim! Ai, gente, não. Sim. Olha, a gente falou tanto aqui, mas eu acho... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus! Carimbadíssima. 500, Gente, eu vim aqui, ó, selos. eu vim pra Sex Education, eu vim pra Inglaterra, entendeu? Vocês estão vendo? Esse é o nível. Ela tá na casa do Waltz, entendeu? o cenário dela, ela tá lá. Direto. Exatamente. Leva meu selo e eu acho essa terceira temporada. Eu acho que a série, a partir da segunda, ela se abriu tanto, ela evolui, ela amadurece. Eu acho que essa é uma palavra boa pra definir ao longo das temporadas de Sex Education. E o episódio que o Eric vai pra Nigéria é tão lindo. Nossa, é maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Ele você explorar. Você falar, estamos falando de pessoas diversas, vamos explorar mais a diversidade dessas pessoas, você ampliar o universo de quem tá assistindo, sabe? Isso aumenta a nossa empatia, que é um negócio que a gente sempre fala. Eu achei lindíssimo, assim, lindíssimo. Mesmo a personagem Cal, que personagem maravilhosa, assim, que discussão incrível pra se trazer, como que um homem que é heterossexual se relaciona com uma pessoa não binária, assim, eu achei aquilo maravilhoso, que trama maravilhosa. Os questionamentos que surgem com isso, né? Porque exatamente, assim, é incrível, incrível. Falar sobre, então, eu não tenho todas as respostas, eu tô ainda descobrindo qual é o meu caminho. Eu acho que ela fala muito sobre isso, sobre pessoas estarem em pontos diferentes, o Eric e o Adam. Que você começa de um jeito muito fofo que você quer abraçar os dois, eles tinham uma relação problemática e você vê que as coisas caminham pra lugares diferentes, assim. A melhor história de redenção da TV, entendeu? Nossa gente, que melhor história de redenção da TV. E eu queria só falar sobre o casting, porque eu não consigo acreditar que o Adam e o ator que escolheram pra ser o pai dele não são parentes. Porque eles são eles são iguais. O sorriso deles é igual. Eles são iguais. É surreal. Gente, mas olha, surreal. O negócio é o seguinte, não tem como ser mais efusiva, não tem como garantir mais a qualidade de Sex Education. Então assistam a Sex Education, veja. Se você ainda não assistiu, vai dar play na Netflix. Terminando esse vídeo, o Sirius também tá falando. Vai lá e dá play no vídeo. E se você já viu, e se você ama ou não, conta a sua experiência pra gente aqui nos comentários. A gente quer continuar essa conversa, a gente quer falar com vocês sobre Sex Education muito mais. Exato, e aproveita pra já seguir a gente nas redes sociais, pra gente continuar essa conversa e também entrar no nosso grupo do Telegram e Discord, que estão aqui na descrição. A gente tá sempre falando por lá e tá sempre falando aqui todas as quartas e sextas, falando muito, falando pouco, falando bem, falando mal. Estamos juntas. Um beijo, até a próxima. Beijo.